escritos da Escola de Jesus, enigmas da antiguidade, o que aconteceu em um passado remoto, dilúvio, o reset de Deus, Azazel, Samiasa, Enki e Enlil. Há milhares de anos no passado, nos primeiros tempos da terra, antes do surgimento do homem, Adão e sua esposa Eva, existia um mundo pré-adâmico repleto de diversos tipos de seres vivos, milhares de espécies diferentes de seres, chamados hoje de seres míticos. Mas, como nada resiste ao Cronos, ao tempo, hoje fazem parte do passado. A velhice é o tempo destruindo completamente o corpo. Nosso corpo não conhece o tempo, ele vem de qualquer maneira, seja através de desastres naturais, acidentes ou doenças. Aqui nesse mundo, presos no tempo, espaço e matéria, não fomos feitos para durar. Todo ser vivo está fadado a perecer. Nesse mundo pré-adâmico, nesse gigantesco laboratório do Criador, existia os espíritos protetores, os guardiões das florestas, que protegia a Mãe Gaia, a Mãe Natureza. Nesse mundo pré-adâmico, tudo era enorme. Existia uma espécie de árvore à base de silício que crescia tanto que ultrapassava as nuvens e ligava as dimensões, outros mundos. E os gigantes, esses espíritos protetores, guardiões da natureza, ultrapassava os 200 metros de altura, esses guardiões das florestas. E foi assim durante eons de tempos. No Gênesis, capítulo 2, versículo 8, narra Moisés: e plantou o Criador um jardim no Éden, e criou ali o homem. E na mesma passagem, Gênesis 2, 21, 22, 23, ele cria a mulher. E esse casal vive um período de céu. Não envelhecia, não ficava doente, não morria, não passava fome, não tinha preocupações com nada. Adão e Eva eram como crianças, inocências, sempre dependendo dos pais, do Criador. Mas o Criador queria que eles evoluíssem, que eles crescessem em sabedoria e conhecessem o Criador, saindo da inocência para a consciência, transcender. E eles tiveram um despertar, saíram da inocência para a consciência e conheceram o bem e o mal, e foram expulsos do jardim para o Éden, e conheceram o Senhor Cronos, o Senhor Tempo, e tiveram filhos e filhas. Mas chega o tempo dos descendentes de Adão serem crivados, testados no bem e no mal, com o ter, o ser e o poder, com toda a intensidade. E o Criador envia do reino das trevas suas emanações, anjos, teofanias, epifanias, Gênesis 6, que se casam com mulheres, uma inseminação divina, as relações sexuais de Deus no crivo, no mundo holograma, Gênesis 6:2. E desse casamento surge uma nova espécie,
com o DNA adulterado, porque é divino e humano, humano e divino, híbridos. Os gigantes, conhecidos na antiguidade como semideuses, varões de fama, homens de renome, titãs, se tornaram os deuses dos povos. Esses gigantes com seus pais, os anjos. Gênesis 6:4. O boom tecnológico. Os líderes dos anjos, Samiasa e Azazel, do livro de Enoque, ou por que não dizer Enki e Enlil, do livro de Enki, que são as mesmas pessoas. Eles mataram os protetores, os guardiões da Mãe Gaia, Mãe Natureza, e cortam todas as gigantescas árvores que interligam as dimensões e extrai todo o silício, toda a matéria-prima existente nelas, ficando apenas os tocos das árvores. Tudo isso para dar um upgrade na Terra. Sim, eles também extraíram do solo do planeta o ouro, o cobre, o ferro, a prata, o bronze, o diamante, todos os recursos minerais para criar tecnologias. Mapearam todo o planeta Terra e extraíram as rochas mais duras do solo, o andesito, o diorito, o granito, o mármore, o calcário, o arenito, para as megas construções monolíticas, megalíticas. Grandes cidades se ergueram, grandes metrópoles tecnologicamente avançadas. Teletransporte foram criados, carros voadores, naves espaciais, luz elétrica, armas laser, barcos voadores, motos voadoras, helicópteros, aviões e gigantescos laboratórios de manipulação genética. Erich von Däniken não era os deuses astronautas, eram os anjos de Gênesis 6. A Bíblia dá uma pincelada na história dos anjos, Gênesis 6:2. O livro de Enoque fala como Deus cuidou da questão dos anjos e seus castigos e pecados e prisões, e Enoque como intercessor deles. O livro de Enki aborda o reinado dos Anunnakis, entre aspas, pois na verdade eram os anjos de Gênesis 6:2, e começaram a desconfigurar a terra, a descaracterizar a natureza, mexendo no seu DNA, no genoma humano, animal e vegetal. E o mundo foi se alterando. Os anjos pegaram 200 burros, 200 jumentos, 200 ovelhas, 200 carneiros, 200 cabras, 200 animais do campo e misturou-os com mulheres mortais, manipulações genéticas. Está escrito no livro dos gigantes e no livro de Enoque. E a contaminação se espalhou e a terra se encheu de violência. Gênesis 6, 5, 12, com as aberrações criadas pelos anjos e seus filhos gigantes, centauros, faunos, ciclopes, lobisomens, vampiros, leão com asas, cavalos com asas, minotauros, homens com cabeça de cães, cães com cabeça de homens. E os gigantes eram maus e perversos, devoravam tudo
que os homens plantavam na terra e ficou difícil alimentá-los, e passaram a devorar os pássaros e depois os animais do campo, os peixes, e seus apetites não cessavam, e se voltaram para os humanos para comer sua carne. E a terra, a mãe Gaia, clamou ao Criador da vida, e o Iá, o Deus absoluto, o código-fonte de toda a existência, envia a ordem dos Ixins, anjos do reino da luz, e descem na Pangeia, no grande Éden. Os Ixins confortam Noé e diz que os pesadelos que vê sua família se afogando é só sinais, e dá as últimas instruções aos anjos que estavam encarregados da construção do barco submarino, e disseram que fizessem logo os acabamentos, e deram as últimas instruções para Noé sobre a viagem. E saindo os Ixins da presença de Noé, se dirigem para as maiores metrópoles e cidades da terra, e ficam 7 dias fazendo varreduras, andando nas ruas, observando a vida dos trabalhadores, zombadores e distraídos. Gênesis 7:4. E passados 7 dias, os Ixins entram em ação. Gênesis 7:10. E começa o processo de extinção de tudo que é mal na face da terra. Para mexer nas estruturas do planeta, os Ixins, especialistas em natureza, derretem as calotas polar, e tudo que existe congelado vira líquido. Outros se dirigem aos 4 cantos da terra e descem aos abismos mais profundos do planeta, e sacode os alicerces da terra, mexendo em suas estruturas, nos seus pilares, desencadeando grandes maremotos e grandes tremores de terra, e o mar, com suas ondas gigantescas, cobria as grandes cidades litorâneas. Outros descem às fontes das águas dos abismos da terra e libertam as águas das fontes do grande abismo, para que as águas invadam o planeta. Outros manipulam as nuvens para que chovam sem parar, para que todo ser vivo que respira na face da terra seja extinto. E a arca se elevou, e as águas cobriram os campos e as florestas, e ultrapassou os picos das grandes montanhas. E durou mais de 1 ano o grande dilúvio. Gênesis 8:13-14. A terra, a primeira Matrix, foi destruída pelo arquiteto criador. Toda a tecnologia produzida pelos anjos e seus filhos gigantes foi sepultada com o batismo das águas. Toda a tecnologia foi perdida, destruída, o reset de Deus.